minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e por todo sempre. Quando a direção da programação doutrinária da nossa casa fez a proposta de abordar este tema no livro Os Mensageiros, nós abraçamos com alegria a proposta, por entender a importância do alerta, do chamamento que este capítulo nos traz. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe uma série de 16 obras fundamentais para o estudo, para a compreensão da realidade do mundo espiritual e do quanto é necessário nós estarmos vigilantes e atuando no bem para atingirmos os processos de evolução que são necessários na nossa caminhada espiritual. A primeira obra, o livro Nosso Lar, foi um livro que se tornou extremamente conhecido, não apenas no Brasil, mas em vários países, já tendo sido traduzido para vários idiomas. Foi tornado também um filme que veiculou nos cinemas do nosso país. André Luiz, ele procura fazer uma novela em capítulos, tentando revelar a realidade do mundo espiritual e a inter-relação entre esse plano espiritual e o plano físico a partir da visão dele enquanto espírito. A posição em que ele se encontra no mundo espiritual, ele começa a fazer toda uma descrição do seu processo, desde a sua chegada no mundo espiritual, o seu despertamento no mundo espiritual, a sua chegada, melhor dizendo, à colônia Nosso Lar. Tudo isso ele vai trazendo como um roteiro de uma novela em vários capítulos no livro Nosso Lar. Só que ele não parou no Nosso Lar. A obra em seguida veio Os Mensageiros. E esta obra, Os Mensageiros, eu a considero uma obra de extrema importância para nós espíritas, principalmente para nós espíritas, porque ela nos traz alertas importantíssimos. Ele já começa deixando claro que milhões de espíritos reencarnam com compromissos no campo da mediunidade, no campo da assistência, da fluidoterapia, do magnetismo, mas simplesmente, ao chegarem na Terra, se deixam envenenar pelas paixões dominantes, se deixam dominar pelas emoções escravizantes, se entregam aos sentimentos inferiores e simplesmente abandonam um compromisso estabelecido lá, na colônia espiritual onde foi preparada a sua reencarnação. Todos nós que estamos aqui reencarnados, no nível de consciência em que nos encontramos, nós não estamos aqui alheios a tudo isso que está ocorrendo conosco, porque nós, de alguma forma, fomos preparados, fomos trabalhados, estudamos todo o nosso processo, todas as provas, todas as experiências que precisaríamos enfrentar na nossa experiência atual. Do mesmo jeito que as casas espíritas se colocam como educandário para aqueles que vão retornar para o mundo espiritual, terem a base de conhecimento necessária para, chegando no mundo espiritual, não ficarem aturdidos, perdidos, desarvorados, essas escolas também existem nas colônias espirituais, preparando os espíritos que irão reencarnar. Obviamente que a misericórdia de Deus estabeleceu para nós o esquecimento do passado. Nós não trazemos as nossas lembranças plenas de quem nós fomos, dessas experiências, dessas lições, mas elas ficam no nosso inconsciente. E elas vêm à tona à medida em que nós nos defrontamos com as situações em que esses conhecimentos são necessários. Essas informações, elas vêm à tona no momento em que nós nos colocamos na linha das nossas experiências, na linha das nossas provas. Nós vamos recebendo do nosso inconsciente essas informações. Elas vão ressurgindo, como também vamos sendo orientados por nossos guias, por nossos mentores espirituais.
que vão bafejando em nossas consciências o compromisso, a disciplina, a responsabilidade que nós temos que ter. Nesse livro, Os Mensageiros, André Luiz, junto com Vicente e Aniceto, eles fazem parte de uma caravana que descem até a crosta terrestre para passar por algumas experiências necessárias à formação, à preparação desses espíritos para as tarefas fundamentais na colônia Nosso Lar. E diante de vários capítulos, o que foi selecionado para a noite de hoje foi o capítulo 22, que tem o título Os que Dormem. No nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, o grupo que estava comigo até o final do ano passado, nós fizemos um estudo sequenciado desse livro durante várias semanas. Cada semana estudávamos 2, 3 capítulos desse livro, procurando fazer um destrinchar desse conteúdo. E esse capítulo em especial, ele chamou a atenção do grupo, ele despertou mais curiosidade no grupo, devido à qualidade das informações que André Luiz nos traz. E nós precisamos compreender a gravidade desse termo dos que dormem, porque esses que dormem vão ser retratados, como vamos falar mais adiante, são aqueles que no mundo espiritual passam por quadros extremamente dolorosos. São criaturas que sofrem. Eu vou pedir a permissão dos senhores e das senhoras para fazer a leitura, procurando fazer o comentário a cada trecho, porque se eu for tratar do contexto aqui, quem não fez a leitura não conseguirá assimilar muito claramente. Então, farei uma leitura comentária para que possamos ir discutindo os fundamentos do que André Luiz está nos relatando nesta obra. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora um espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Vou dar uma pausa aqui para comentar. Vejam que André Luiz cita um outro personagem aí, que é Alfredo. Alfredo, ele é o administrador deste campo de trabalho, deste posto de trabalho, como ele se refere, chamado Campo da Paz. E André Luiz, junto com Vicente e Aniceto, chegou a esse Campo da Paz, foi recebido por Alfredo, tem a irmã Ismália, que é uma orientadora também dessa equipe de trabalhadores, e eles começam a demonstrar a situação de trabalhos que existem próximo à crosta terrestre. Isso aqui é próximo ao Rio de Janeiro. Segundo o relato de André Luiz, eles vão se aproximando do Rio de Janeiro e começam a ver situações, edificações arquitetônicas muito específicas, muito diferentes daquelas que eles estavam acostumados a ver. Só que uma coisa que impressiona é que ele diz que ele e Vicente se entreolham naquele momento e ficam assustados. Mas o que foi que trouxe calma para eles? Foi perceber que Alfredo, Aniceto e os demais trabalhadores caminhavam seguros. Eles sabiam o que estavam fazendo. Percebam que é natural no aprendiz ter a insegurança, ter aquela instabilidade, aquele medo, que é natural diante daquilo que se torna
inusitado para você, algo diferente, é natural que você tenha medo, mas é importante que você tenha pessoas à frente em que você possa confiar. Pessoas que tenham a segurança, a certeza do que estão fazendo, pessoas preparadas para conduzi-lo, para que você possa ir vencendo esse medo, para que você consiga superar esse medo. Você ter à sua frente pessoas que possam liderar com segurança, com domínio, com a devida capacidade para a realização do trabalho. E ele faz um comentário que eu acho interessante, que ele diz que começa a mudar a característica do ambiente. Começa a ficar um ambiente escuro, nevoento. Ele começa a perceber que vai havendo uma queda do padrão vibratório, do ambiente espiritual, a luminosidade vai diminuindo, vai se tornando um ambiente mais escuro. Isso foi o que foi causando nele esse medo, esse receio. Mas uma coisa que também se destaca no texto é a forma como Alfredo conduz aquele grupo. Percebam que todos caminhavam em silêncio absoluto. Só Alfredo falava. Isso significa disciplina. E por que essa disciplina? Porque eles estavam se aproximando de um ambiente onde espíritos dementados, espíritos em baixo padrão vibratório, estavam passando por um tratamento. E se os pensamentos equivocados começarem a ficar borbulhando na mente dos médios, dos trabalhadores, daqueles caravaneiros, o pensamento ele causa barulho. Raul Teixeira diz que muitos médiuns chegam na reunião mediúnica com a boca fechada, mas a mente fazendo o maior barulho na reunião mediúnica. Era essa a preocupação ali na equipe. Era que todos se mantivessem em silêncio para que, naquele momento, as orientações de Alfredo fossem captadas por todos e todos seguissem dentro daquele padrão de disciplina. E esse padrão de disciplina que existe nessas caravanas relatadas por André Luiz, elas precisam ser copiadas por nós, trabalhadores espíritas. Elas precisam ser copiadas nas nossas tarefas. O devido silêncio, como as senhoras e os senhores estão aqui agora. Eu estou falando, estão todos em silêncio. Nas caravanas para coleta de alimentos, na entrega da sopa. É manter o pensamento em oração, o pensamento em equilíbrio, ajudando, dando sustentação ao trabalho vibracional que ocorre naquele momento. Porque aquilo não é só uma ação direta, mas existe também toda uma ação a nível fluídico, a nível energético, que vai sendo gerada, vai sendo projetada por esses trabalhadores para a manutenção do equilíbrio daquele ambiente. E a referência que André Luiz faz também. Dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro. Vejam como ele faz a figuração do ambiente, né? A densidade, a luminosidade vai caindo tanto que a sensação que ele tem é que está entrando num cemitério escuro. Seguindo na leitura. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos próximos do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo, eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós,
Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. A narrativa de André Luiz, ela já é muito clara, mas a necessidade de discutirmos esse tema é porque ele nos faz determinadas observações que nós precisamos refletir sobre elas. Percebam que ele diz que naquele momento, no grupamento, alguns trabalhadores, dentre eles um vai e entrega um artefato a Alfredo. É um pequeno aparelho luminoso que Alfredo utiliza para dar seus comandos. Ora, nós estamos falando aqui de um livro que foi escrito em 1944. Ele foi publicado em 1944. Ou seja, no mundo espiritual, as conquistas, os artefatos, as realizações, elas nos antecedem em muito, porque nós é que somos uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. Olha que essas lanterninhas, essas coisas, só vieram surgir muitos anos depois. Mas no mundo espiritual isso já era utilizado, utilizando o aparelho luminoso para dar comandos. E o primeiro comando que Alfredo dá, acendem-se várias lâmpadas iluminando todo aquele ambiente, que André Luiz relata que são enfermarias que ele estimava quase 3 quilômetros de extensão, o tamanho daquelas enfermarias, cabendo dentro dela cerca de mais de 2.000, quase 2.000 pessoas, 2.000 espíritos, como Alfredo relata. Mas na hora que Alfredo acende a luz, é que André Luiz vê realmente a realidade daquele ambiente. Ele diz que as camas estão bem rés ao chão, bem próximas ao chão, e o que ele observa é que o quadro é tão doloroso porque ele não vê criaturas com uma forma natural. São criaturas extremamente mumificadas. São criaturas que estão ali adormecidas, mas não é de um sono natural. Bem poucos são aqueles que estão com as suas pálpebras cerradas. Ou seja, a grande maioria daqueles espíritos que estão ali estão de olhos abertos, vitrificados, como ele diz, empalidecidos, aterrorizados. É o temor daqueles indivíduos diante da morte que permanece estampado em suas faces, mas de uma forma extremamente congelada, petrificada, mumificada. Veja que André faz referência aos livros de história, quando ele fala do Egito, da aparência das múmias conservadas, as múmias perfeitas. É a retratação que ele faz do quadro que ele vê naquele momento. São criaturas que estão adormecidas, mas adormecidas não dentro de um sono comum, dentro de um sono natural. São criaturas que estão dentro dessa situação pela maneira como se conduziram na vida terrena, pela maneira como se comportaram, por suas crenças, pelos valores, os princípios que esposaram enquanto estavam aqui reencarnados. E a observação de Alfredo, que naquele quadro, naquele ambiente, havia 1980, para ser mais preciso, espíritos enfermos, mas ele só contava com 80 trabalhadores. Estava aguardando mais trabalhadores adestrados. Perceba a frase como ele diz: estamos aguardando mais trabalhadores adestrados. No momento só temos 80, e cada qual só pode dar conta de até 5 enfermos por vez. Ou seja, só 400 espíritos estavam sendo tratados naquele momento. Os outros 1.580, se eu estiver errado na conta, alguém me corrija, os outros 1.580 ficavam aguardando. E qual foi o critério que ele usou para isso?
Ele diz que separou aqueles que estavam em melhores condições para despertar, aqueles que estavam menos entorpecidos, menos auto-hipnotizados, porque nós vamos ver que o processo que ocorre com esses espíritos é um processo de auto-hipnose, porque no momento em que você levou sua vida terrena, dominado pelo materialismo, no momento em que você fez opção por determinadas doutrinas religiosas, que determinam que após a morte você vai entrar num sono profundo e vai aguardar o julgamento final, você se autossugestiona de tal maneira, você se auto-hipnotiza com essas verdades, ou com esses valores, que vão de alguma forma cristalizando em sua mente um comando, que quando você chega no momento da morte, você simplesmente vai assumir aquilo que foi uma verdade estabelecida para você. Você vai assumir aquilo que condicionou todo o seu pensamento durante a sua existência carnal. Embora todos, antes de reencarnar, sabemos que isso não é assim. Que nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós somos espíritos que estamos transitoriamente vivendo no plano físico. Então tudo que ocorre no mundo espiritual não é novidade para nós. Nós apenas passamos por um processo de esquecimento do passado para não nos conflitarmos com os nossos credores e os nossos devedores. Para estabelecermos um processo de reconciliação, de saldar dívidas, mas de uma maneira natural, de uma maneira equilibrada. Mas todos nós trazemos no nosso inconsciente essa realidade do mundo espiritual. Mas algumas culturas, algumas doutrinas, alguns sistemas de pensamento vão incutindo na cabeça da pessoa determinados ensinamentos que acabam provocando essa mudança de valores. O indivíduo passa a acreditar que depois da morte não existe nada. Que após a morte você vai entrar no sono profundo e aguardar um julgamento. Que após a morte a matéria se dissipa e você simplesmente volta para um todo. Tudo isso provoca esse adormecimento. Tudo isso provoca esse entorpecimento. E essas criaturas entorpecidas, elas ficam no mundo espiritual por centenas e centenas de anos, aguardando o momento propício do seu despertamento. E é interessante percebermos como diante de um quadro desse, o fato de você já ter o contato, a vivência, você está qualificado para esse trabalho, faz com que Alfredo, Aniceto, eles olhem para esses espíritos de forma muito natural. André Luiz, Vicente, como é a primeira experiência deles, o primeiro contato, eles ficam apavorados, eles ficam aterrorizados de ver aqueles quadros, de ver aqueles rostos, aqueles semblantes daquela forma. Mas para o administrador do Campo da Paz, para Aniceto, que já fizeram várias visitas, ele olha para aquilo com muita naturalidade. E tanto é que de uma forma muito natural ele seleciona quem são os 400 que receberão o tratamento. Quais são os 400 que estão próximos de despertar? É a experiência, é a vivência, é a qualificação. Isso é fundamental. Isso não se estabelece por questões de laços de família. Isso não se estabelece por conta financeira, conta bancária. Isso não se consegue dessa maneira. No mundo espiritual, essa qualificação, essa condição em que Alfredo, Aniceto se encontra, isso representa o grau de experiência, de vivência que eles têm junto aos sofredores. Tarefas desenvolvidas no campo do bem, desprendimento pessoal, se entrega voluntariamente às tarefas, anos e anos a fio, se dedicando a esse trabalho de socorro espiritual. Faz com que eles tenham o nível de qualificação, de capacitação necessária para entender todo esse mecanismo, todo esse processo que está sob sua responsabilidade. Aí André pergunta, e os demais? Esses 400 estão recebendo tratamento, estão sendo acompanhados. Sim, só voltando um pouco aqui. Quando ele fala que estão precisando de pessoas adestradas, sabe o que ele quer dizer com isso? Que eles estão nos aguardando. Porque o que é que esses espíritos adestrados estão fazendo lá? São espíritos que conseguem trabalhar através da fluidoterapia, através do sopro curador. São espíritos que conseguem, através do processo de condução mental, estabelecer processo de hipnose, ajudando aqueles espíritos dementados no seu despertamento, orientando através da fundamentação doutrinária e evangélica.
Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós temos que nos preparar, porque quando retornarmos para o mundo espiritual, isso é oportunidade de trabalho. Isso é campo de oportunidade para todos nós. Estarmos junto a essas colônias, levando esse socorro, trabalhando junto a esses espíritos dementados, porque é a maneira com que nós conseguimos habilitação para ir para colônias mais elevadas. Chico Xavier já dizia que os espíritas estão morrendo, mas não estão chegando muito bem no mundo espiritual, porque nós não nos preparamos para essas tarefas. Muitos de nós achamos que pelo pouco que nós fazemos já estamos dignos de subir logo para nosso lar, de ir logo para outras dimensões, para outros planos. Quando as tarefas estão muito ao nosso alcance, e são elas que emulam, que nos impulsionam para o nosso progresso, para a nossa evolução, para planos mais elevados. Porque só o fato de nos acharmos habilitados a estar nessas colônias mais elevadas, isso já mostra que está faltando humildade, está faltando simplicidade. Se tem tanto trabalho junto a nós, por que nós temos que ir para tão longe? Então, reflitamos nesse texto, quando ele diz que está faltando pessoal adestrado. É preciso não apenas ouvir a doutrina espírita, é importantíssimo se engajar nos trabalhos, se engajar nos estudos. Nós abrimos aqui cursos de fluidoterapia. Nós temos 40, 50 pessoas que ingressam no curso, né, Marcos, no último. Mas depois, para se engajar no trabalho mesmo, é uma dificuldade para conseguirmos montar as escalas, porque muitas vezes as pessoas, apesar de terem feito o treinamento, apesar de terem se capacitado, depois desistem. Depois buscam razões para não continuar na tarefa. E são esses cursos de fluidoterapia, cursos de mediunidade, estudo sistematizado, são esses cursos que vão preparando a nossa consciência, vão nos habilitando para essas tarefas, para esses trabalhos no mundo espiritual. Quando o André Luiz pergunta, e os demais? Aí Alfredo responde: recebe alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Quando André Luiz faz esse relato, muita gente acha esquisito, porque ele faz um relato tão material da coisa, né? Ele olha ali, ele vê pulsação, ele vê o que ele diz mais aqui, a pulsação, o calor orgânico. Ora, nós temos que entender que a matéria, ela parte sempre de um elemento básico, que é o fluido cósmico universal. O mundo espiritual é feito de uma matéria no mundo espiritual, só que dentro de uma densidade, dentro de uma formação diferente da nossa. Então, no mundo espiritual, os espíritos, eles têm corpos materiais, mas da matéria quintessenciada, a matéria característica do plano espiritual. Nós também temos esse corpo elementar, nós temos esse perispírito, e que para vivenciarmos no plano físico, para passarmos pelas experiências no plano material, nós nos revestimos de um corpo de matéria mais densa. Então, no mundo espiritual, o corpo para o espírito, ele é o perispírito, que, segundo Jorge Andrés, é um modelo organizador biológico. Ou seja, no mundo espiritual, o espírito está revestido de um corpo que para ele é tão denso como esse é para nós. Só que revestido de determinadas características, determinadas faculdades que nós não possuímos. A maleabilidade, por exemplo, que existe no mundo espiritual, de um espírito, através do pensamento, ele mudar a sua forma. Nós conseguimos isso de uma maneira muito difícil, mas nós conseguimos. Porque no momento que você está com raiva, seu semblante muda. No momento que você está alegre, seu semblante muda. Seus traços fisionômicos mudam. Por quê? É a possibilidade que nós temos, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, de modificar a nossa estrutura física. No mundo espiritual, isso é muito mais ampliado. Mas é um corpo com características como essa que André Luiz percebeu. Ele, habilitado na sua última reencarnação, que médico ele fora, lá no Rio de Janeiro,
E como médico, tanto ele como Vicente foram médicos e assim renomados pela biografia deles. Vicente não se sabe bem quem foi. Dizem que ele foi um cientista muito importante para a história do Brasil, mas não houve a revelação de quem fora Vicente na última encarnação. Mas, segundo alguns colocam, que André Luiz teria sido Carlos Chagas. Existem discussões a respeito disso e não entramos no mérito. Mas eles eram pessoas da área médica, eles eram pessoas que tinham a noção de ver um quadro de enfermidade, e aquilo chamou a atenção dele, o quadro em que aquela criatura se encontrava. Ele percebeu tudo aquilo ali, o estado calorífico do corpo, a pulsação, mas o que chamou a atenção dele foram os membros enrijecidos, aquela forma que aquele espírito se encontrava. Aquilo foi que o impressionou. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei: explicai-me por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? Veja qual é a pergunta que ele faz. Ele ficou impressionado, porque como é que pode, depois da morte, a criatura está ali num quadro de um defunto, de um cadáver? Como que pode? Se já morreu, como é que no mundo espiritual vai haver um cadáver diante dele? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Perceba um detalhe em toda essa narrativa até agora. Sempre que eles falam, é de uma forma delicada, de uma forma sutil, porque eles estão num ambiente de espíritos sofredores. Então, quando nós estamos num ambiente onde o pensamento ele estabelece uma ordem no local, nós temos que ter esse pensamento em equilíbrio. E quem fala alto está pensando muito mais alto do que o tom em que fala. Então perturba a ordem no plano espiritual. O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Veja essa frase. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Nós somos seres lucigênitos. Nós temos a nossa gênese na luz divina. Se somos filhos de Deus, o germe desse sentimento da nossa ligação com Deus, ela está presente em nós. Então essa crença na vida superior é a atividade incessante da alma. É a alma procurando a sua plenificação. É a alma procurando a sua aproximação com a sua origem, que é o seu Criador. Quando o indivíduo não acredita nisso, ele se perde, ele se destrambelha. É tanto que acho que Meimei que diz através de Chico Xavier que a pior coisa que pode acontecer para uma criatura é perder a fé em Deus e continuar vivendo. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Dá uma pausa aqui para a gente refletir o que foi lido. Ele diz que esse sono é verdadeiramente uma imagem da morte. Por quê? A morte é a aniquilação para esses espíritos da vida. Para eles, a morte é a extinção de tudo. Então, o que é que eles fazem? Eles acham que depois da incapacidade orgânica, o espírito ele simplesmente se anula. Então, aquele sono representa para eles uma morte. Para aqueles que acreditam que a morte é o fim de tudo.
Só que eles permanecem tão vivos quanto antes. Eles permanecem vivos naquela estrutura perispiritual. Eles permanecem vivos e é por isso que sofrem. Porque estão criaturas ali com a mente entorpecida. Eles estão ali se debatendo com os seus pesadelos. Eles estão ali aflitos porque eles não conseguem assumir essa realidade espiritual. Eles não conseguem usar da ideoplastia para assumir essa realidade, mas ficam ali entorpecidos, com medo de despertar. Se auto-hipnotizaram para ficar naquele estado cataléptico, como que negando uma realidade divina. E vejam que muitos deles foram por apego ao materialismo, como eu já falara antes, e outros tantos por aderirem a determinados segmentos religiosos, que promovem, incutem na cabeça das pessoas que após a morte, simplesmente você entra no entorpecimento e aguarda o julgamento divino. E essas pessoas, elas estão sofrendo em função desse ensinamento. Imagine a responsabilidade que assume quem prega uma doutrina dessa. Imagine o compromisso espiritual que assume a pessoa que através do seu verbo induz a pessoa, o outro a cair no estado de hipnose desse, no estado de catalepsia desse. O indivíduo simplesmente anular todo o progresso, ficar ali entorpecido, paralisado na sua esteira de evolução, por conta de uma orientação equivocada que recebera. O verbo é vida. A palavra, ela tem que vivificar. Quando nós não utilizamos o verbo para vivificar, para estabelecer libertação, orientação, esclarecimento para as pessoas, nós podemos nos comprometer seriamente com o nosso futuro. Ele faz a simbologia aqui, que é interessante destacar, que a ferrugem ataca a enxada ociosa. André Luiz, ele gosta de usar isso, Chico Xavier também, vez por outra, fala a respeito usa a enxada como um símbolo de ferramenta, de instrumento. Ora, se você deixa uma enxada parada num canto, a ferrugem vai tomar conta. A ferrugem vai carcomer aquele metal, vai destruir aquela enxada. Simbolicamente, nós somos instrumentos. O nosso corpo é um instrumento, nós utilizamos toda a nossa estrutura perispiritual e física, materialmente falando, nós utilizamos isso como instrumento para a evolução da nossa consciência. Se nós não estivermos com a nossa consciência em busca, em rota de progressão, se nós não estivermos com a nossa consciência no trabalho ativo no bem, nós ficaremos como a enxada, enferrujados. E esse ferrugem significa esses estados de desequilíbrio, esses estados de entorpecimento, de atraso no processo de evolução. Tudo isso são alertas que esse trecho do livro nos traz, porque muitas vezes nós nos encontramos nessa condição. A oportunidade de trabalho está diante de nós. E nós ficamos muitas vezes buscando justificativas, explicações, para nos omitirmos de assumir a nossa tarefa. Sabemos que não é fácil. Muitas vezes o indivíduo, não, eu não gosto de trabalhar com evangelização, não bota criança junto de mim que eu detesto. Tem gente que diz isso. Outros dizem, não quero trabalhar com idosos, eu não quero trabalhar, negócio de estar no meio da rua pedindo alimento, esse negócio de estar entregando sopa. Tudo bem, você não é obrigado, mas procure algum trabalho em que você possa ser útil. Não é possível que você seja tão assim, inútil, que não haja nada na casa espírita que você não possa fazer, não haja nada dentro da sociedade que você não possa fazer. Porque nós vivemos, muitas vezes, engessados por um desculpismo que fica nos atrasando na nossa evolução. Porque ficamos, muitas vezes, colocando no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, a culpa pela nossa omissão, pela nossa ociosidade. Já tive o desprazer de ouvir, certa feita, de uma trabalhadora da casa, que já não está mais conosco, ela dizer, só eu não posso mais vir para o trabalho, porque meu filho está me chamando de rata de centro. Eu digo, você vai convalidar o que ele está dizendo. Você vai se afastar porque ele chamou você de rata de centro. Percebam como muitas vezes nós buscamos desculpas para fugir do compromisso, para deixar a nossa enxada enferrujando. Porque o que é importante na nossa vida é nós estarmos
nesse trânsito tão curto que é a nossa existência corporal, porque, segundo o nosso presidente Temer, o brasileiro vai chegar a 140 anos, mas por enquanto, a expectativa de vida é de 72, 74 anos de idade. Algumas pessoas conseguem avançar além disso, tudo bem, mas o que é isso? Se você colocar na relação com a eternidade, o que são 70, 80 anos de idade? Se nós formos analisar em comparação com toda a eternidade que nós vamos ter que vivenciar. Então, cada instante desse que nós estamos vivenciando aqui, ele é muito importante para nós subirmos um degrau, para nós ascendermos espiritualmente. E nós só conseguiremos evoluir espiritualmente se intelectual e moralmente nós estivermos ativos. Eu vejo muita gente dizendo, mas eu já li todos os livros de André Luiz, eu já li todos os livros de Allan Kardec, já li todos os livros de fulano e tal, Beltrano. Sim, isso é ótimo, porque você está desenvolvendo a sua intelectualidade. Mas não se esqueça de que nenhum pássaro voa apenas com uma asa. É necessário também de estender a asa da moralidade. É importante que nós estejamos trabalhando visando o outro, não apenas o nosso enriquecimento espiritual através do conhecimento adquirido, porque esse conhecimento ele vai ficar um tesouro guardado dentro de nós, se não compartilharmos com o outro, ele não terá trazido muita contribuição para a nossa evolução. Se o pouco que você sabe, você coloca a serviço do próximo, você coloca para o bem-estar do seu semelhante, você está sendo muito mais útil para a economia divina do que aquele que se tranca no seu quarto e lê toda a enciclopédia que tem a seu dispor. Tem que existir bom senso, tem que existir harmonia. Nós temos que compreender que a consciência ela se dilata pelo conhecimento, mas o coração ele se enobrece pelo trabalho na caridade. Precisamos estabelecer essa coerência. E isso é um chamamento que faço, porque isso a espiritualidade reclama o tempo todo. Sejamos vigilantes, estejamos atentos ao compromisso, misericórdia com a dor, misericórdia com o semelhante que sofre. E nós encontramos o tempo todo nas reuniões mediúnicas esse clamor, esse sofrimento, esse chororô dos espíritos, porque não tiveram consciência disso, deixaram passar a oportunidade. Mas para nós que estamos aqui, para nós que somos espíritas, nós temos o compromisso de, estudando essas obras, fazer uma reflexão, fazer uma introspecção e perceber o que é que eu estou fazendo da minha oportunidade reencarnatória. Qual o bem que eu estou promovendo? Será que a minha consciência já é uma consciência desperta ou a minha consciência ainda é uma consciência adormecida? Porque esses seres que estão lá dormindo, André Luiz, em nenhum trecho do livro ele faz referência a qual a religião deles. Ele diz que algumas doutrinas são condicionadas a isso, mas ele não diz que não tem espírito ali não. Ele não faz nenhum comentário dizendo que não tem nenhum espírito ali dormindo não. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, durante todos os livros de André Luiz, na leitura deles, eu nunca vi em nenhum trecho ele fazer referência a estruturas religiosas no mundo espiritual. Se alguém viu, por favor, me avise. Porque ele não faz. As religiões são apenas necessidades que nós temos aqui para manifestarmos dentro de uma coletividade. Mas quando vamos para o mundo espiritual, que a nossa consciência se liberta, nós percebemos que a religião universal é a religião do amor. Nós temos entre os colaboradores espirituais da nossa casa, nós temos alguns monges capuchinos, franciscanos, que trabalham conosco, auxiliando no trabalho mediúnico. Ora, eram católicos quando da última encarnação. Vêm vestidos ainda de franciscanos trabalhar nas nossas reuniões mediúnicas. Mostrando que no mundo espiritual, apesar de trazermos ainda traços da nossa reencarnação anterior, mas nós não estamos presos às convenções religiosas. Nós não temos barreiras para trabalho no bem, para a edificação do bem. Muitos penetram a nossa região de serviço como embriões de vida na Câmara da Natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento.
mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Ele fala isso a respeito de 3 espíritos que no capítulo anterior já acordaram, mas ainda permanecem achando que estão na terra, reclamando, voltar para cuidar da fazenda, a mulher querendo voltar para cuidar da família, dos bens da família, um outro querendo voltar para assumir as posses como herdeiro. E ele diz que esse espírito sofre porque quando acordam, eles acordam ainda aprisionados aos pensamentos, às ideias de quando estavam reencarnados. Porque durante esse torpor, eles não conseguiram ser atingidos pela espiritualidade na sua consciência para serem alimentados, fortalecidos com novas verdades, com os ensinamentos espirituais. Então acordam criaturas ainda dementes, entorpecidas, enlouquecidas, mas já é um avanço porque já estão acordados. Grande o meu assombro, como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Veja essa frase também, eu gosto de destacar. A fé sincera é ginástica do espírito. O que é que ele chama de fé sincera aqui? É aquela que está desprovida de interesse pessoal. É aquela confiança em que você confia e faz, sem esperar a retribuição. Porque muita gente diz que confia em Deus, mas confia fazendo chantagem, né? Confia em Deus esperando algo em troca. Faz sacrifícios físicos, mas não é capaz de fazer sacrifícios morais. Essa fé sincera é a ginástica do espírito. Allan Kardec, em determinado, acho que é no Livro dos Espíritos, ele fala a respeito do músculo moral. Precisamos desenvolver a musculatura moral. Desenvolver a musculatura moral, o que é? É exercício. Ninguém desenvolve a musculatura se não estiver lá nos halteres, não estiver lá nos supinos, fazendo o seu esforço. Então, desenvolver moralidade é você através de uma fé sincera. Quem não é exercitado de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista. Mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água fluidificada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. A maioria aqui gosta de tomar passe. É bom tomar, porque se não tomar, chega do outro lado, vai estar procurando passe. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Veja que do que foi colocado aqui no texto, nós precisamos perceber o quanto existe de organização no mundo espiritual. Ele explica por que é que essas criaturas estão sofrendo, mas também ele mostra que o socorro não falta para eles.
Esses trabalhadores que estão ali apostos, bastou um sinal de Alfredo e todos eles já sabiam o que tinham que fazer. Todos eles se aproximaram dos seus enfermos, já sabiam que tinha que administrar o medicamento, o alimento, a água. Alguns perguntam, existe água no mundo espiritual? A água fluidificada, veja o que ele fala. A água fluidificada. No mundo espiritual, de acordo com a necessidade material dos espíritos, eles vão ter alimentos tão grosseiros como os nossos. Vão ter líquido, a água tão natural como a nossa, só que dentro da consistência, da constituição do plano espiritual. No livro Nosso Lar, está lá bem claro a confusão que deu na introdução de alimentos no Nosso Lar. Quem leu o livro, no filme não passa não, mas no livro fica bem claro isso. Mas o que essa organização, essa disciplina nos remete é a responsabilidade da qualificação dos trabalhadores, da preparação dos trabalhadores. Esses trabalhadores não estavam ali fazendo isso pegos ao acaso não. São trabalhadores que foram preparados, foram adestrados para a realização dessas tarefas. Muitas vezes tem gente que se aproxima da casa espírita, aí vem, só eu queria tanto estar na reunião mediúnica, eu digo, entra no estudo sistematizado, desaparece. Dá uma carreira, nunca mais vem aqui. Aí só eu queria tanto trabalhar na evangelização, eu digo, tem esses livros aqui de Lúcia Moisés, tem esses livros, dou meia dúzia de livros para a pessoa ler, simplesmente desaparece. Nós temos que primar por isso na casa espírita, porque a disciplina é a base do sucesso. Se nós não estivermos trabalhando com disciplina, com organização, nós seremos muito facilmente envolvidos por espíritos zombeteiros, por espíritos enganadores, que eles estão cada vez mais se imiscuindo dentro das casas espíritas. Existem espíritos que estão trabalhando a favor das sombras, que estão se aproximando das casas espíritas, do movimento espírita, porque o pior adversário para o espiritismo não é de fora não, é os que estão dentro do espiritismo. São as pessoas que não zelam pela disciplina, pela moralidade, pela ética que a doutrina espírita nos proporcionou. São criaturas que não procuram estudar, conhecer a doutrina espírita e muitas vezes ficam falando por causa própria, dentro de um achismo, sem se basear nos fundamentos da doutrina espírita. Trazendo um personalismo negativo para a causa espírita. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Existem hoje novas correntes surgindo como se o espiritismo fosse algo divisível. E nós não somos divisíveis. Nós não somos espíritas kardecistas, nós somos espíritas e ponto. Nós trabalhamos a serviço do Cristo, nós trabalhamos sob a orientação de Kardec e ponto. Não existe espiritismo progressista, espiritismo kardecista, espiritismo mesa branca, tudo isso são ataques das sombras que estão encontrando nas mentes invigilantes a oportunidade de confundir os neófitos, aqueles que estão se aproximando agora da casa espírita. Nós, enquanto trabalhadores, temos que assumir um compromisso inalienável de estudar, de conhecer o espiritismo, mas não apenas conhecer o espiritismo através de uma atitude exterior, mas trazer o espiritismo para dentro de nossas vidas, trazer o espiritismo para dentro da nossa consciência, para dentro do nosso coração. Para que onde quer que você esteja, você não precise se rotular como espírita, mas as pessoas o conheçam como alguém que trabalha a serviço do bem, como alguém que é justo, como alguém que é sincero, que é honesto. Paute a sua vida nesses princípios, nesses valores, e faça com que as pessoas conheçam o espiritismo através dos seus exemplos. Faça com que a pessoa procure conhecer o espiritismo através dos testemunhos que você dá diante dele. Seja para ele, como disse um jovem certa vez, o evangelho que ele ainda não leu. Mas para isso nós precisamos nos apoderar do evangelho. Nós precisamos estudar o evangelho. Nós precisamos estudar o espiritismo. Aí eu convido aqueles que ainda não fizeram estudo sistematizado. Agora vem a merchandising, né? Nós vamos abrir uma nova turma, terça-feira, às 19h30. O convite está aberto. Quem ainda não fez, quiser se matricular, pode vir na hora, no dia, se matricula. Mas uma coisa que eu alerto, é importante entender que toda vez que nós damos um passo na direção do nosso crescimento, nós temos que entender que todo retrocesso acarretará enormes comprometimentos para nós. Só venha se estiver realmente disposto a assumir esse compromisso consigo mesmo. Esse compromisso não é comigo nem com a casa, é consigo mesmo. De se tornar uma pessoa melhor, mais preparada, para que chegando no mundo espiritual, possa ser recebido entre os benfeitores, como aquele que está adestrado, aquele que está preparado, não aquele que vai ficar dormindo. Eu deixo a todos
um beijo carinhoso no coração. Votos de muita paz. E que o Senhor nos permita novos encontros aqui na terra. Mas se não for aqui, chegando no mundo espiritual, quando vocês me encontrarem, por favor, estendam a mão para socorrer essa pobre alma. Muita paz a todos.